LTVip Bergão voltou. Hoje a gente vai falar mais assim, porra, que porra tem a ver Iron Maiden com CLT, porra. Só conhecimento a mais. Vou fazer esse vídeo aqui. Teve uma colega minha lá no trabalho que... Tinha um colega meu lá escutando um tipo de música. Eu disse, pô, esse tipo de música aí, velho, é um gosto muito musical, muito escroto. Embora que eu não tenha nada a ver não, cada um escuta o que quer. Entendeu? Aí disseram assim, e as tuas que ninguém entende nada. Não sei o que, não sei o que. As tuas tu não entende nada da tua música, não sei o que. Eu sei, olha que eu entendo. Eu não sei inglês ainda, mas eu vou aprender inglês. Então eu resolvi fazer. Aí a turma, não, CLT, vai perguntar CLT com Iron Maiden, sim, e aí meu irmão, Iron Maiden é antissistema também. Algumas músicas do Iron Maiden é antissistema também. O Iron Maiden fala de história, fala de literatura, tá aqui no meu roteiro. Fala de mitologia, fala de ficção, também fala de ocultismo, né? Então a gente vai falar do Iron hoje um pouquinho só, porque se eu fosse destrinchar tudo do Iron, era um canal só pro Iron Maiden. Eu curto o Iron Maiden desde, acho que faz 15 anos que eu não bebo. Faz uns 15 anos que eu curto o Iron. Agora sim, eu escutava o Iron, gostava do som, mas não me aprofundei em estudar a música. Aí acho que de uns 2 ou 3 anos pra cá foi que eu comecei a realmente a estudar algumas músicas assim, de pegar as letras e saber o nome de uma música, tipo The Trooper, saber o que aquela música, a história daquela música. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre algumas histórias de algumas músicas. Separei três músicas, né, três nomes de músicas que a história... Uma é antissistema total, as três são antissistema total, né? Que fala de um mundo novo, admirável mundo novo, que é Brave New World. Separei Passchendaele também, que foi uma guerra que aconteceu na Bélgica. E separei também, essa tá mais difícil, mas fala sobre religião. Então para começar, vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo, vê só. O Iron Maiden foi fundado em Londres no dia de Natal, em 1975. Eu tava com 1 ano de idade. Aí aqui é o líder da banda é Steve Harris, né? Que é o baixista da banda. Aí o que foi que aconteceu? Eu não vou entrar muito em detalhe na história completa, assim. Eu só vou fazer um vídeo, tipo assim, eu vou falar do Iron, mas eu não vou me aprofundar, porque se eu for me aprofundar no Iron, velho, é muita história. Se eu for pesquisar cada elemento da banda, Steve Harris, Bruce Dickinson, a banda já teve dois, antes de Bruce, teve dois vocalistas, né? Aí veio um vocalista, Paul Dayano, depois Paul Dayano saiu, veio Bruce Dickinson, depois Dickinson saiu, depois veio Blaze Bayley, aí depois Dickinson voltou, aí pronto, foi que a banda é o que é hoje, né? Icônica, né? Aí pronto, como eu tava falando, né? Foi fundada em 1975 em Londres, é uma banda inglesa, pelo líder da banda que até hoje está na banda, que é Steve Harris. E eu nem coloquei aqui uma coisa que eu esqueci, que eu tô vendo agora, os compositores da banda. Mas eu não coloquei, mas eu sei que a maioria dos compositores da banda são eles próprios, né? Eles não tem, tipo, tem várias bandas que alguém compõe música para eles. Mas são eles próprios, são os próprios integrantes das bandas. Pra começar de falar, velho, Dixon é historiador, escritor, radialista, mestre cervejeiro, piloto de Boeing, tem empresa de táxi aéreo. Dixon é o... Bruce Dixon é o cara, velho. Puta que pariu. Agora é aquela coisa, né? Muito dinheiro, né? Quem tem muito dinheiro tem o que, pessoal? Já falei aqui, né? Tem tempo, meu irmão. Tem muito tempo para aprender as coisas, entendeu?
Dixon pilota o Boeing da banda, pô. Pilotava, não sei se ele agora pilota ainda, mas eu acredito que seja. Por isso que eu digo, eu não me aprofundei tanto não no Iron não, porque se eu for me aprofundar, é um canal só pro Iron, é um canal só pro Iron Maiden. Aí como eu tava falando, né, já não vou repetir, que eu sempre fico repetindo. Aí como é que surgiu a ideia do nome Iron Maiden, né, que traduzindo se chama Donzela de Ferro, né, Donzela de Ferro e Dama de Ferro. Donzela de Ferro remete, vê como é que o nome da banda surgiu, né? Quem teve essa ideia foi Steve Harris. Mas eu vou dizer como apareceu essa ideia na cabeça dele. A Donzela de Ferro remete uma arma, assim, é mito ou é verdade, né? Quando eu fui pesquisar, estava lá, é mito ou verdade? Uma arma de tortura, né? Da Idade Média, mas alguns pesquisadores desse dessa fase histórica não encontraram essa máquina de tortura nessa fase da história, né? Aí fica dizendo que é mito ou verdade. Mas a Dama de Ferro, né, no caso Donzela de Ferro, era uma arma de tortura, que era tipo um sarcófago, que ela tinha cheio de espetos, que era para você morrer lentamente, que nenhum dos espetos pegava eu até escrevi aqui que eu sabia que eu esqueci. Não perfurava órgãos vitais, né? A morte era lenta. Donzela de Ferro, né? E tem o outro lado também que se chama Dama de Ferro, né? Que também tipo assim, tem até uma onda na banda que se inspiraram na Margaret Thatcher, né? Quem não sabe quem foi Margaret Thatcher, foi uma mulher que foi primeira-ministra da Inglaterra, né? Há tempos atrás, se eu não me engano ela já é falecida, entendeu? Aí como o Steve Harris teve essa ideia, né, que apareceu essa ideia na cabeça dele, tipo, ele estava assistindo aquele filme, se eu não me engano o ator é até com, eu não sei se o remake que fizeram na época que Steve Harris, porque Steve Harris já tem 60 e poucos anos, o remake que fizeram do Homem da Máscara de Ferro, fizeram agora com, já é antigo esse filme, mas fizeram, se eu não me engano, fizeram com... Pô, esquece o nome do cara, meu Deus do céu, como eu esqueço. Tem que tomar remédio pra memória. Com... Poxa, meu irmão, mas eu vou lembrar o nome dele. Esqueci mesmo o nome do ator. Fizeram um filme agora recentemente com ele. Não sei se foi remake ou na época que Steve Harris assistiu O Homem da Máscara de Ferro foi o mesmo ator, mas eu acredito que não, porque é um cara mais novo, né? Pô, meu irmão, que cabeça de merda da porra, meu irmão. Eu tenho que tomar remédio pra memória, velho. Pelo amor de Deus, velho. Oxi. O nome do ator vem facinho, pô. Eu não lembro o nome do ator que fez O Homem da Máscara de Ferro. Fez DiCaprio, pô. Pera aí, Leonardo DiCaprio. Pelo amor de Deus, vai te ferrar, porra. Oxi. Que cabeça de merda da porra, mesmo. Leonardo DiCaprio fez. Agora, na época que Steve Harvey assistiu, eu não sei se foi ele, porque eu acredito que não, que DiCaprio é novo. Aí foi inspiração também na Máscara de Ferro, né? Steve Harvey teve essa inspiração. Agora, assim, por que ele trouxe esse nome para a banda, né? Porque é como naquela época, né? Os cara era assim, audaciosos, né? Novos, né? Aí eu até escrevi aqui, ó. Steve Harris, quando foi assistir O Homem da Máscara de Ferro, quando ele viu o instrumento de tortura, aí ele disse, não, vai ser o nome da banda, Iron Maiden. Aí ele botou aqui, ó, porque era um nome forte, era sombrio, né? E memorável, né? Iron Maiden. O nome naquela época, os caras tudo jovem, tudo novo. 75, velho. 75 eu tava com 1 ano de idade, vou fazer 51. O nome refletia a atitude da banda. Os caras eram ambiciosos, né? E dispostos a dar cara a tapa também, porque um heavy metal mais apressado, né? Na época. Naquela época surgiu vários tipos de, eu acho que eu sempre falo assim,
uns colegas meus, acho que os anos de ouro da música, tanto brasileira como mundial, ali foi 70, 80, esticando até um pouquinho 90. Depois de lá pra cá, meu amigo, oxe, meu Deus. Aí vamos lá, né? Aí uma curiosidade que eu disse, não, tem que falar do mascote também, né? O mascote da banda que é esse bicho aqui, ó. Ele tá em todos os álbuns do Iron, né? Que se chama Ed. Agora vê que onda da porra. Tu olha esse bicho aqui, ele disse é um demônio, né? Demônio tem nada a ver com demônio, porra. Demônio é o sistema, porra. Aí eu até escrevi aqui, ó, sobre o mascote da banda Ed. Vê que é um. Vê só, por isso que eu digo, eu não vou pesquisar não, porque se eu fosse pegar cada nome dos caras que fizeram a banda o que é hoje, meu amigo, se eu fosse fazer a biografia dos caras, meu Deus, é como eu digo, ia ser um vídeo só pro Iron Maiden. Aí tem um ilustrador chamado Derek Higgs. Esse cara foi contratado para fazer. Quando o Iron Maiden começou, só tinha um. A banda quando começou tem alguns. Bem no início tem alguns vídeos. E era um papel assim, um papel machê com um boneco lá, né? Não era nem Ed ainda, né? Não era nem Ed ainda. Na época. Aí era não era esse desenho não, ainda não. Aí contrataram esse cara aqui, Derek Higgs. Quem quiser pesquisar, bota o nome do cara aí, né? Eu não pesquisei não, porque senão o vídeo vai ficar muito. Vai falar de muita coisa. Aí o que foi que ele fez? A inspiração dele, vê só isso. Aí aqui eu até anotei, ó. Vê que onda da porra, né? Que tu acha que isso aqui é um demônio, mas não tem nada a ver com demônio não, pô. A inspiração do mascote do Iron é até engraçado. Ele viu uma fotografia de uma cabeça de um soldado queimado na guerra do Vietnã em cima de um tanque. Aí ele teve essa inspiração. Claro que ele não desenhou totalmente igual o que ele viu na foto, né? Teve os traços do cara, né? Aí ficou feito um Ed zumbi, né? É um Ed zumbi. Ele aparece em toda. Ed é o camaleão da banda, assim, né? O mascote camaleão. Porque ele aparece em todos os álbuns. Como eu digo, o Iron Maiden canta mitologia, canta literatura, canta história, canta antissistema, canta ficção. Então o Ed aparece nas capas de acordo com as músicas que tá naquele álbum, né? Feito aqui mesmo. Esse álbum aqui é Sanjetsu, que é Estratégia. É um álbum em homenagem ao Japão, né? Então o Ed tá aqui de quê? Samurai, né? Ele tá aqui de samurai. Então o mascote do Iron é um camaleão, pô. Entendeu? Eu até escrevi aqui, ó. Como eu tô falando, esse Ed não é um demônio não, porque a turma usa a camisa, tem um demônio desenhado na camisa do cara, pô. Ed é um mascote, ó. Ed é um mascote da banda. Que representa o antissistema, né? Ele é sarcástico. Tem até desenhos dele, tem até um jogo dele também. Inteligente, que não se curva ao sistema. Aí como eu já falei, é um camaleão da banda que tem letras que falam sobre história, já falei, né, literatura, mitologia, ficção, ocultismo, aparecendo em várias capas diferentes, com estilos que acompanham aquelas músicas que tá naquele álbum, né? Aí eu botei até um exemplo, como o exemplo do álbum do Paul Slaver, né? Que é representado, Ed representa a tirania e a divindade do faraó. Paul Slaver foi Paul Slaver. Tem até a tradução, que eu também, quando eu for falar das músicas, eu coloquei ela aqui, da história da música. Eu já vou adiantar a história dela porque fala do Egito Antigo, né? Fala é um álbum que foi feito falando do Egito Antigo. Então vamos lá, eu já dei uma introdução aqui de quem fundou a banda, foi na Inglaterra e tal. Falei do mascote. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no meu roteiro. Tem não, esse aqui já foi, né? Agora vamos para as histórias da música, né? Eu peguei 12, acho que foi 12, deixa eu ver. Foi 12 músicas com história, mas só que eu peguei mais 3. Mais 3. E ainda peguei algumas coisas aqui que para
fixar mesmo. Eu peguei algumas coisas aqui que é pra fixar mesmo, mas vamos começar por aqui, ó. Isso que é música que só a porra. Vamos ver aqui, ó. Tem uma música chamada, em inglês chama ACES, High. As High. Traduzida é As no Ar. Vê só, essa música, música, uma porra, música. Ela é inspirada na Batalha da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. A música fala sobre a experiência de um piloto no caça Spitfire, porque na Segunda Guerra Mundial na Inglaterra tinha a Luftwaffe, que era o grupo de batalha aérea alemã, e tinha a RAF, né, que é o grupo de batalha aérea inglês, né. Eu não estudei, eu não sabia, não sei qual era o tipo de jato, avião, porque naquela época não existia jato, eu falei jato, mas não existia, era avião. Não existia motor a jato naquela época, eu falei errado agora. Agora da RAF, que era o conjunto aéreo de batalha, conjunto de batalha aérea inglês, era a RAF. Tem até o significado dela, ficou no celular ali, o celular tá carregando. Mas era Força Aérea Real, se eu não me engano, era mais ou menos isso. Aí vi, o Spitfire era o avião que eles usavam, né, na RAF. Aí, como eu digo, o Iron Maiden fala de que aqui? História por Segunda Guerra Mundial, entendeu? Aí tem até uma coisa que eu anotei sobre essa coisa aqui do As do Ar. Cadê? História, tem até aqui, pronto. Aí eu anotei aqui alguma coisa interessante também. Pronto, aí Batalha Aérea da Inglaterra em 1940, tá? Anotei. Pilotos ingleses versus alemães, né? RAF versus a Luftwaffe, que era o grupo de batalha aéreo alemão. Aí tem aqui, a música te leva pro cockpit de um Spitfire, que era o avião usado, né, pelos ingleses. Aí eu até anotei uma fala do ministro Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra naquela época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele disse assim: nunca tantos, vê que onda da porra, nunca tantos deveram a tão poucos. Quer dizer, quando ele fala assim, nunca tantos deveram a tão pouco, era sobre essa batalha aí, né, que deu uma, entre aspas, protegeu a Inglaterra ali por cima, né? E as pessoas comuns deveriam agradecer esses pilotos que morreram, né? Agora o Baby canta essa música aí, canta a história dessa música aí, né? Aces High, que se chama As no Ar. Aí vamos para outra música aqui, ó. Eu devia ter pego esses 2 minutos, se chama 2 minutos para meia-noite. É uma música arretada essa música aqui, antissistema total, que em inglês se chama Minutes do Midnight, traduzindo 2 minutos para meia-noite. É uma música que fala sobre a ameaça nuclear e a possibilidade de uma guerra nuclear. Só que não só tem isso aqui não, tá ligado? Isso aqui tá resumido. Deixa eu ver se eu tenho essa música aqui, porque... Deixa eu ver se eu tenho essa música mais... falando mais dela. Deixa eu ver aqui. Essa música aí, velho, é sistema total de guerra, velho. Sistema total. É quando eu digo que você é só um CPF. Cadê Ghost Nené, Iron Maiden, The Witchman, Homem Divine? Tenho não tenho essa. Não tenho essa daqui, ó. Essa 2 minutos para meia-noite, que aqui tá muito resumido, tá ligado? Aqui tá muito resumido. Aí vamos pra outra música. Quando eu digo que o Iron Maiden é foda, é uma pra mim a maior banda do mundo, velho. Aí vamos pra outra música aqui, ó, The Trooper, que traduzindo chama O Soldado. Guerra da Crimeia, 1854. Essa Guerra da Crimeia, assim, a Crimeia é uma região que tá lá
Hoje os russos já pegaram de volta, né? Que tava para a Ucrânia, né? Os russos já pegaram, que essa Crimeia aí é muito desejada pelos russos. Se eu não me engano, ela tem um porto. Aí aqui em 1854, eu resumi aqui Guerra da Crimeia, mas era um lugarzinho chamado Balaclava, que parece, sabe o que é Balaclava? Acho que a turma não sabe, mas tem muita gente que sabe o que é Balaclava, né? Que é aquelas máscaras que bota. E aqui esse nome Balaclava usa muito aqui para polícia é máscara ninja, né? Mas para os pilotos de Fórmula 1, aquela máscara branca que ele bota chama Balaclava. Aí era essa região, Balaclava, na Crimeia, em 1854. Aí vê como é que o Iron Maiden canta essa música aqui, velho. Vê, naquela época as batalhas eram feitas de cavalo e as armas eram, meu Deus do céu, tinha aquelas pontas nas armas, né, que se chama, eu esqueci o nome daquilo ali, velho. Eu esqueci o nome daquilo, é tipo uma faca na ponta da espingarda. Aí vê só essa batalha aqui da Crimeia, velho, o que aconteceu. Aí eu até anotei aqui, ó. Guerra da Crimeia 1854. Carga da brigada ligeira contra os russos. Um massacre por ordem burra. Quer dizer, os caras sabiam, pô, os generais ingleses sabiam que não ia conseguir vencer aquela batalha ali, pô. E mandaram os caras se ferrar, pô. Tá ligado? O Iron Maiden canta essa música tipo assim que revoltado, tá ligado? Passa essa música de revolta assim, entendeu? Porque os caras, pô, os generais sabiam que os caras iam morrer, pô. E os caras disseram, não, vai se ferrar aí, ó. Te arromba aí tudinho. Vamos ver se a gente ganha. Ganhar como? Que os caras já tinham noção de quem. Por isso que eu botei aqui, ó. Escrevi aqui. Um massacre por ordem burra do general na época, né? Até hoje, né? Não é na época não. Generais tem até hoje. E são os últimos a morrer, né? Que acho que os últimos a morrer que nem morrem. As guerras de hoje, o general fica no porta-aviões, fica no avião, fica distante. Quem se ferra é os soldados. E pior, e ainda. O sistema é foda. E outra coisa, o general tá ali ainda. E quem manda no general? Que é o presidente de um país, feito o louco do Trump, ou Netanyahu, que, meu Deus do céu, nem Israel, Netanyahu tá. Eu chamei M com M, mas é Netanyahu é com N. Nem Israel ele tá. Aí vê. Aí eu até escrevi, né? Um massacre de ordem burra. Aí eu botei aqui, ó. Sistema militar manda a tropa pro abate por ego. Por ego. Entendeu? Aí tem até uma letra, a letra, né, da música mesmo, que eu traduzi. Soldado indo pra morte certa, sabendo que foi bucha de canhão, vê. Tem essa frase na música do Iron, né, The Trooper. Aí eu traduzi pro português. Tem outra aqui, ó. Deixa eu ver aqui, né? Essa aqui eu acho que eu não vou de Duelist, Black the Village, Power Slave. Tem aqui. Pronto, Power Slave mesmo. É outra história que eu falei, é do Egito Antigo. Escravo do poder. Quem é o escravo do poder, né? Power Slave traduzindo fala escravo do poder. Quem é o escravo do poder? O faraó, né? É escravo do poder. E que é um exemplo que eu tô dando naquela época que quando era o meio escreve essa música e canta, ele está falando do faraó, mas isso abrange muito, né? Tem muita gente que é escravo do poder, né? Muita gente no sistema que é escravo do poder. A Escravo do Poder é uma música que fala sobre o faraó egípcio que faz pacto com coisa ruim para obter poder e imortalidade. Quer dizer, ver a que ponto a pessoa chega, né? Para obter poder e isso acontece, né? Você vê hoje o caso Epstein. Quem não sabe, bota aí caso Epstein. Vocês vão ver que o cara tinha uma ilha e os poderosos faziam pacto lá, faziam um monte de baboseira lá. Pegava, levava as pirraia virgem, até bebê mesmo.
para se manter no poder, né? Fazer esses pactos lá. O Iron Maiden canta isso em uma música chamada Power Slave. Aí tem outra música aqui, ó, chamada... Aqui todo mundo sabe, né? Alexandre the Great, né? Que é Alexandre o Grande traduzindo. Quem não sabe quem foi Alexandre? O maior conquistador de mundos. Eu falo de mundos, né? Mas foi o maior conquistador do mundo, né? Conquistou 90% do mundo conhecido naquela época, né? Morreu aos 32 anos. E o Iron Maiden canta essa passagem de Alexandre o Grande. E construiu Alexandria, naquela época uma das maiores cidades do mundo. E se eu não me engano, Alexandria possuía a maior... Porque a biblioteca de Alexandria foi queimada. Uns dizem que foi crime, né? Eu não estudei sobre isso totalmente. Mas foi a maior biblioteca que já houve no mundo, foi a biblioteca de Alexandria. E foi Alexandre o Grande que construiu essa cidade. Aí o Iron Maiden canta isso também, pô, tá ligado? Canta história Alexandre the Great, que é Alexandre o Grande. Aí pós-lei eu já falei, né? Escravo do Poder, que é mitologia, história do Egito Antigo. Aí tem uma música aqui, ó, chamada Hymn of the... Meu inglês é horrível. Hymn of the... Cadê? Ancient Mariner, que se chama A Rima do Marinheiro Antigo. Vê só, quando os caras falam de literatura, né? Essa música foi inspirada num poema de Samuel Taylor. Quem quiser estudar, estuda, porque se eu fosse estudar cada nome que tem aqui nas músicas, meu Deus, era muita coisa. E é uma das músicas mais longas que tem do Iron, né? Acho que é quase 13 minutos essa música. Que conta a história de um marinheiro que mata um albatroz, né? Por ele matar esse albatroz, ele é amaldiçoado, né? Mas é baseado num poema de Samuel Taylor. Se eu não me engano, esse Samuel Taylor é inglês, mas quem quiser pesquisar, pesquisa. Aí aqui tem minha preferida, que é, como eu sou antissistema, eu não nego pra ninguém que eu sou... Não é pouco não, eu poderia ser mais antissistema. Eu trabalho ainda pros outros, gasto energia pros outros, mas isso aí vai, com o tempo, isso aí vai mudar, sabe? Já mudei muita coisa já da minha vida, de coisa de consumo. Já falei em outros vídeos, né? Já falei em técnica, já falei um monte de coisa. Isso vai entrando na minha mente de um jeito que eu fico rindo de situações. Antes de terminar isso aqui, eu vou contar uma situação de domingo. Eu fico rindo dessa situação, porque você, quando absorve conhecimento, e você absorve o conhecimento, não é só absorver, e entende como a coisa funciona, você fica rindo, pô. Você diz assim, meu Deus do céu, é muita... Quando eu terminar daqui, eu falo disso aí, né? O que aconteceu domingo. Aí aqui a preferida que eu gosto assim, que é um antissistema Brave New World, que é Admirável Mundo Novo, né? Foi inspirada no livro também de Aldous Huxley, a história de uma sociedade futurista, fria e distópica. Quer dizer, eu já expliquei o que é distopia e utopia, né? Uma sociedade distopia é uma sociedade doente, né? Como a nossa tá, né? Sociedade doente, viciada, que não pensa em nada, é só consumir e... Como é que se chama? A nossa sociedade hoje são duas coisas: consumismo e... Oh meu Deus, como eu tô rindo de mente, viu, velho? São duas coisas, consumismo e distração. Me lembrei agora, distração. É a base hoje, o sistema criou essa coisa, consumismo e distração, a sociedade vive hoje, né? Aí se torna uma sociedade fria, você não tem contato com o outro, é só ali na tela do celular o tempo inteiro, vendo
Rosinha, que eu já falei já isso. Ai meu Deus. Aí vamos para aqui, ó. The Phantom of the Opera, né? Que se chama O Fantasma da Ópera. Viu? Iron Maiden canta isso, pô. Isso aqui é literatura, né? Romance clássico de Gaston Leroux. Eu acho que esse Gaston Leroux é francês, né? Eu acho. Não tenho certeza, porque O Fantasma da Ópera é contada num teatro de Paris, que era também para ter pesquisado para saber que teatro é esse de Paris. Mas eu sei que é em Paris. Eu acredito que seja francês esse Gaston Leroux. Se eu fosse pesquisar aqui cada nome desse pessoal, velho, oxi, meu Deus do céu, o vídeo ia ficar muito longo, meu. Entendeu? Ia ficar longo demais. Aqui, ó, vamos para outra música que se fala de, aqui, ó, Flight of Icarus, quer dizer, o voo de Ícaro. Isso aqui é mitologia grega, pô. Isso é mitologia grega, tá ligado? Ícaro, o pai dele foi uma asa de cera para ele, mas diz para ele só, não vai voar perto muito do sol não, né? Se vai derreter, tu vai cair. Aí foi o que aconteceu, né? Teimosia, foi voar mais do que podia. Isso aí é um ensinamento para hoje, né? Tem muita gente aí que vai voar mais do que pode e quebra a cara, né? O cara tem que ser, o cara tem que saber o limite dele, né? Tem que saber onde, o meu limite é isso aqui, ó. Se eu ultrapassar aqui eu quebro a cara, isso aí. Essa mitologia grega basicamente ensina isso aí. E o Iron canta isso aí, que é Fly of Icarus. Aí aqui, ó, tem outra música também. Tommy, eu escrevi essa porque essa aqui fala de um filme que eu nem assisti ainda, sou a fim de assistir, tem o 1 e o 2. Duna, tá ligado? Que se chama Tutami Aland, em inglês. Aí, traduzindo para português, é Domar uma Terra. É uma homenagem ao livro de ficção científica Duna, tá ligado? Quem já assistiu Duna, né? Tem o 1 e o 2. Eu sou a fim de assistir os dois e não assisti ainda. Duna era um meio de fazer essa homenagem a esse livro e o filme, né? Do livro veio o filme. Outra música que tem a história também se chama Where Eagles Dairy, onde as águias ousam. Aí aqui tem, ó, se baseia num livro que se transformou em filme, que se chama Desafio, o filme se chama Desafio das Águias. Vê quem é o ator que fez esse filme. Clint Eastwood, já falei dele também. Um grande ator, já é falecido, foi ator e diretor ele. Ele fez esse filme aqui. Aí o que é que o Iron Maiden canta aqui, né? Ele narra uma missão de resgate quase impossível em uma fortaleza nazista nas montanhas, né? O Iron Maiden canta essa história aqui. Outra, Passchendaele, eu peguei essa aqui para destrinchar mais. Lá no finzinho a gente vai destrinchar mais. Foi na Primeira Guerra Mundial em 1917. Aí você vê, como eu digo, que você, eu, a gente é só número, CPF. Vê essa Primeira Guerra Mundial, 1917. 500 mil mortos por 8 quilômetros de terra. O Iron Maiden canta isso aqui, velho. Entendeu? Isso pra quem não sabe. E o nome da música é Passchendaele. Tá ligado? Eu vou destrinchar mais na frente, que eu peguei 3 músicas do Iron pra destrinchar mais. Aí a 12ª música, né, foi Run the Hills. Corra para as colinas. O que isso quer dizer, velho? Veja só. O que é que o Iron Maiden canta? Isso aqui, ó. Genocídio indígena na colonização americana. É onde você vê hoje, já teve carro chamado, tem até um helicóptero chamado Apache, helicóptero de guerra chamado Apache, e era um grupo não, uma tribo indígena americana. Tem outro carro também chamado, tem Apache e tem, oh meu Deus, eu tô ruim demais, de cabeça às vezes. Então o Iron Maiden canta isso, pô. Corra para as colinas, quer dizer, os índios corriam para as colinas para não morrer, né? E foi o genocídio que aconteceu na colonização americana.
Pô, tem outro nome de índio que é o nome de um carro. Tem um helicóptero Apache de guerra. Eu tô esquecido, mas é o nome de um carro. O nome de um carro. Apache. Vou ver se eu me lembro daqui para terminar. Então, aí a gente sai daqui, né? Das músicas que eu falei, as histórias. Aí eu botei 3 músicas aqui que eu quero destrinchar mais um pouco. Que foi Brave New World, que é Admirável Mundo Novo. Vê só como é que o escritor, né, que eu falei já lá, que se eu fosse pesquisar, meu Deus, se eu fosse pesquisar escritor por escritor, aí eu escrevi aqui, ó, o escritor ele idealiza um futuro onde o sistema controla as pessoas com prazer. Pô, tem alguma semelhança com hoje? Total, né? Total, dopamina, total, né? Total. Admirável no mundo novo, né? Aí vê, o que o Iron Maiden canta, né? O Iron Maiden canta assim, ó. Eu até escrevi também. A música te pergunta: tu quer esse mundo novo? Mas se tu quiser esse mundo novo aí, tu vai ter que pagar um preço com tua alma e tua essência e tua liberdade, né? Quer dizer, tu vai ter o prazer ali total, né? Prazer do sexo, prazer das drogas, prazer, dopamina total, né? Vai usar celular como hoje infinitamente, né? O celular hoje, até a bateria hoje está ficando inteligente, né? Carregando em poucos minutos. Então, quer esse mundo pra tu, tu vai pagar com a tua alma aí, velho. Entendeu? Será que tem alguma semelhança com o que a gente vive hoje? Total, né? Semelhança total. E as pessoas acham que. Eu sei não, as pessoas acham que ainda vive no mundo que acha que vive no mundo. Não, eu vivo o que eu quero viver. Meu amigo. Você tá pensando. Meu Deus. Tu nem imagina mesmo. Aí vamos aqui, ó. Peguei uma música aqui que não tava nem lá. Essa aqui eu já repeti, Brave New World, né? Que eu disse, eu vou destrinchar um pouco. Mas nem destrinchar, só fui falar algumas palavras que eu não falei lá, que faz sentido para hoje, né? Sentido totalmente, sentido não, com uma conexão com o sistema hoje. Aí aqui, ó, tem outra música. For the Great Good of Gold. Aí traduzindo é para o bem maior de Deus. Vê só essa música. Vê só. Essa música fala eu até escrevi, 2000 anos de guerras. Aí, guerras, Santa, Cruzada, Jihad, Inquisição e Bush no Iraque, né? Que foi, quando ele fala Bush no Iraque, eu acredito que seja a segunda invasão. A primeira não, a segunda, né? Porque a primeira ocorreu, Bush pai foi pro Iraque, porque o Iraque invadiu o Kuwait, né? E o Kuwait era um dos maiores fornecedores de petróleo naquela época. E os americanos protegiam eles. Como os americanos hoje, entre aspas, protegem o Oriente Médio todinho ali, né? Quem produz petróleo, né? Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes. Quem produz petróleo para os americanos. Mas isso aqui é história para outros vídeos. Vocês saberem como é que funciona o Oriente Médio, né? Não é também do jeito que passa na TV aí, coisa linda de papai. Meu Deus. Ai. Aí vê como o Iron Maiden canta isso. 2000 anos de Guerra Santa, Cruzada, Jihad, Inquisição e Bush no Iraque, que foi a segunda vez. Quando Bush foi pro Iraque foi depois de 11 de setembro. E ele inventou uma história lá dizendo que os iraquianos estavam com guerra, com arma nuclear que nunca encontraram até hoje. Mas como eu tô falando, isso aí é assunto para outros vídeos. Aí a música, vê que onda da porra, quando o Iron Maiden canta isso. Aí o Iron Maiden canta essa música.
Não ataque a fé. Ataque quem usa Deus para justificar o próprio interesse. Tá entendendo? Ele não ataca a fé de quem tem fé, de quem acredita em Deus. O ataque deles é quem usa Deus para justificar o propósito de matar outras pessoas, de invadir outras nações. Hoje mesmo, né, essa guerra do Irã, tem muitas coisas por trás que ninguém imagina, né? Uma das coisas que está por trás são os judeus sionistas, são os judeus aceleracionistas. Depois vocês pesquisam aí o que é isso. E o projeto da Grande Israel, né? Depois também vocês pesquisam, eu já falei já sobre isso. Aí o Iron Maiden é totalmente... Quem é que não é contra... Assim, não sei se o mundo... Acho que o mundo inteiro não é contra isso. Mas o Iron Maiden canta isso e é contra isso. Eu sou contra isso. Como é que eu vou usar Deus para matar o outro? Dizer que meu Deus é melhor do que o do outro. Não tem cabimento, não tem lógica para isso, né? E o Iron Maiden canta isso, o Iron Maiden abre os olhos das pessoas para isso, né? Aí até aqui tem aqui, ó, o próprio... Aí o Iron Maiden também fala na letra assim: não existe guerra santa, só tem guerra. Exatamente isso, não existe guerra santa não, pô. Só tem guerra, tá ligado? Só tem guerra, desde a época das cruzadas, né? E eu acho assim, se baseando em fatos históricos, eu não estudei. Quem sou eu? Só sei que nada sei, mas algumas coisas que eu sei de história. Eu acredito que se não existisse as cruzadas, eu acho que o maior domínio hoje seria muçulmano. As cruzadas foi que acabaram com, assim, entre aspas, com os muçulmanos, morreu muito muçulmano. Tudo por interesse, meu Deus do céu, tudo por interesse. Os muçulmanos acreditavam em Maomé e os cruzados eram em Deus, Jesus. Eu acho que é Deus ou Jesus. Eu não sei se os dois vão na mesma ideia. Mas só que eu tenho certeza que os muçulmanos eram Maomé. Eu não sei se era Jesus ou Deus. Eu ia contar uma história aqui, mas dá para contar. Você vê como é que a religião é só interesse. Na época das cruzadas surgiu um grupo chamado Templários. Quem quiser estudar, estuda aí. A religião católica chamava... Caiu um grupo de... Era tipo um grupo de guerra mesmo, os Templários. Agora vê só, quando os caras começaram a pensar de um modo diferente da igreja, a própria igreja mandou matar os caras, pô. Alguns foram, né, fugiram, né, para não morrer. Mas quando os caras começaram a pensar, tipo, não vou dizer o contrário, mas um pouco diferente do que o comando deles, que era a igreja católica, né? Aí os caras foram caçados, foram mortos. Dizem que os templários hoje, a descendência dos templários é a religião maçona, mas eu não tenho certeza disso não. Tem que estudar muito para saber disso. Quem quiser estudar, estuda aí. Aí como não existe guerra santa, né? Como era o meio de canta, só tem guerra. Aí eu botei aqui uma observação, né? Olha, líderes religiosos, políticos, todos vendem Deus. O soldado morre e quem manda tá longe. Foi o que eu digo, que eu falei agora há pouco, né? Os caras estão lá na guerra do Irã, né? Ainda assim não está em cessar-fogo. Não tem tropa terrestre, só avião, bombardeiro, foguete vem, foguete vai. Mas Trump tá onde? Trump tá na Casa Branca, né? Aí final de semana vai pra Mar-a-Lago lá, né? No resort dele. Um resort que é quase o tamanho de um pequeno município. O resort de Trump, Mar-a-Lago. E Netanyahu tá nos Estados Unidos, não tá nem em Israel. Aí fica bom, né não? Cara, se eu dou a ordem que tu se foda lá, meu irmão. Vai-te embora lá, lutar pelo Deus da gente. Entendeu? Que Deus quer assim, meu irmão. Conversa furada da porra, papo furado, velho. Aí outro que eu separei aqui que foi
que eu falei que eu disse, eu vou destrinchar um pouco, falar mais um pouco mais, chamado Passchendaele. Passchendaele, essa batalha de Passchendaele aconteceu na Bélgica em 1917, na Primeira Guerra Mundial, né? Aí vê só, velho, como é que, meu Deus. Aí eu sempre digo, quando o cara é CPF, é só estatística, meu amigo, a gente é só estatística, pô. Aí a música do Iron tem uma letra que ele fala assim, ó, muitos soldados de 18 anos afogados na lama, não há mais lágrimas. Quer dizer, os caras morreram de graça, né? Aí vê, aí eu até botei aqui a observação. O sistema achou e acha até hoje, né? O sistema é foda, pô. Que 8 quilômetros de terra valeram 500 mil mortos, porra. Quer dizer, essa guerra de Passchendaele aí morreu 500 mil pessoas por causa de 8 quilômetros de terra. Pô. O Iron Maiden canta isso aqui, entendeu? Ele esclarece essa história aí. É uma história real. Quem quiser pesquisar aí, pesquise, se aprofunde mais. Que eu disse, pô, se eu for me aprofundar em cada música do Iron, é um vídeo para cada música. Vai ser só vídeo para cada música. Eu tô falando aqui, já vai em 46 minutos. Entendeu? Então é isso, velho. Foi a menina que minha colega de trabalho, disse, você não entende o que os caras falam, não sei o que e tal. Foi por isso que eu me identifiquei com Iron Maiden e gosto do som. Embora assim, eles têm 4 álbuns que não foi Bruce Dickinson, né? São 2 com Paul Dayano e 2 com Blaze Bayley, né? Sim, outra coisa pra gente fechar aqui o Iron, eu vou falar da formação atual, né? Também eu disse, pô, se eu for pesquisar cada história do nome dos caras, meu irmão. Aí vem só, vou colocar a formação atual, né? Bruce Dickinson, já falei, né? O Iron Maiden tem 3 guitarristas, né? É Dave Murray, Adrian Smith e Yannick Gers. E um baixista que é Steve Harris, que é o dono da banda, fundador, né? E tem um baterista, Nico McBride, que tem uma turnê agora de 50 anos da banda. Eu creio que seja a última, né? Que os caras já estão velhinhos já, velho. Aí Nico McBride pediu para descansar. Aí entrou um cara chamado Simon Dawson. Que eu também disse, pô, se eu for pesquisar o nome desses caras, meu irmão, vai ficar muito longo o vídeo. Quem sabe no futuro próximo, quando eu tiver dinheiro, que é o meu propósito, tiver muita grana e tiver tempo, que é o que eu quero, que é o meu planejamento, é o meu objetivo, né? Eu não faço não crio um canal só pro Iron, tá ligado? Falando das músicas, das histórias, das curiosidades, quem sabe? Ninguém sabe. E tem um cara que é tecladista, né, e músico também, que apoia a banda, que é Michael Kenney, né? Quem quiser pesquisar mais sobre o Iron, velho, bota na cara aí e vale a pena pesquisar, é muita história dos caras, tá ligado? E os caras cantam história, os caras são tipo antissistema, entendeu? Tem muita música aqui que é antissistema, é porque eu citei algumas, muita música que se baseia em história, eu citei algumas também. Não sei todas as histórias de todas as músicas, são 17 álbuns em estúdio e 10 álbuns ao vivo. Pô. Quer dizer, para o cara pesquisar isso tudo é muito tempo, eu não tenho esse tempo todo. Ainda não, né? Eu vou ter esse tempo todo. Então, fera, fica aqui, né, a história, história não, mas uma pincelada aí no Iron, do Iron Maiden, tá ligado? E pra gente terminar, a gente dar uma cortada aqui no Iron, eu vou falar de uma coisa. Velho, sei não, eu não me conformo com certas coisas que acontecem e que as pessoas acham isso normal. Eu sempre vou bater nessa tecla que as pessoas não vivem a vida que querem não. Elas vivem a vida que elas são induzidas a viver. Vê só, eu trabalho em shopping, né? Aí domingo eu tava trabalhando, né? Eu nem almocei, é pra você ver, ó. Eu tava trabalhando domingo foi dia das mães. Quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra as mães. Nada. Não é contra as mães não. Não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra ninguém não. Só que são datas criadas, né? Dia das mães é todo dia, pô. Não aperrei sua mãe, ajude sua mãe, faça o que sua mãe quer.
entender? Se obedeça a sua mãe, isso aí é todo dia, pô, todo dia. Beije sua mãe, abraça sua mãe, isso é todo dia. Aí, como eu digo, as pessoas são induzidas, pô, e nem percebem. Aí, um grupo varejista cria uma data. Meu amigo, o shopping desde sexta-feira, pô, que tava lotado, cheio, cheio, por uma data, pô. E o mais engraçado é no domingo, pô. Meu irmão, como é que uma pessoa é induzida, se deixa se levar? Eu fui na hora do meu intervalo, só tirei uma hora de intervalo, porque eu fui conversar com o meu gerente, né, que ele nem queria que tirasse intervalo, o certo era para tirar duas, para tu ver que sistema é esse. Eu fui falar com ele, não, vai lá, tira. Eu peguei, tive que ir no sanitário. Meu amigo, praça da alimentação no shopping, dia das mães, meu amigo. Como é que as pessoas são induzidas, velho, a ficar numa fila com um prato na mão para você botar ali dois brócolis, três batatinhas fritas, um pedacinho de carne, sem conto, pô. Pelo amor de Deus, pô. É um absurdo, pô, do absurdamente isso aí, pô. E as pessoas acham isso a maior normalidade, meu irmão. Para entrar no estacionamento, uma agonia, meu irmão. Cheio de carro. Restaurante aqui, eu tô falando em shopping, restaurante aqui onde eu moro. Meu irmão, fila, pô. Rapaz, como é? Aí eu te digo, as pessoas vivem a vida, elas acham que tá vivendo a vida que quer ali. As pessoas estão sendo induzidas, pô. Induzida e iludida por uma data que foi criada. Eu tô falando isso uma data agora, vai vir outras aí, vai vir São João, né? São João não é nem tanto, né? São João é uma viagem muito pro interior, né? É uma festa tradicionalíssima do Nordeste, né? Eu também não sei nem se a data de São João foi criada, eu vou até dar uma pesquisada, porque é uma festa tradicionalíssima do Nordeste, desde a época dos meus bisavós. Não é para trás ainda, mas eu vou pesquisar se a data de São João foi criada ou se é assim, tipo, já veio da história, né? Vou pesquisar. Mas meu amigo, isso. Eu fiquei olhando assim, comecei a rir, pô, sozinho. Mas pode me chamar de doido, pô. Mas como é, meu, que o cara paga pra sofrer, pô. Aí leva a mãezinha, aquela mãezinha cansadinha, tá ligado? Fica sentadinha lá esperando a comida. Aí o cara tá, a pessoa tá lá na fila, meu irmão, fila da porra, com um prato na mão pra comer. Meu, sei não. Pra encerrar aqui o assunto, né? Era só isso aí que eu queria falar. Iron Maiden e esse lance aí do que eu vi domingo. Eu vou começar a gravar, fazer umas externas, tá ligado? E vale a pena fazer umas externas que só para demonstrar como é que as pessoas se acostumam com o sofrimento, banaliza o sofrimento delas e não busca nenhuma melhora, não busca conhecimento para que a situação de vida dê uma melhorada, sei lá, que sofra menos. As pessoas banalizam mesmo, normaliza o sofrimento, pô. E ainda a pessoa diz que vive a vida que quer. Não é não, meu amigo. Você não vive a vida que você quer, não. Você é induzido a todo tempo, minuto, 24 horas por dia. Você é induzido. Agora, claro, vai buscar conhecimento para entender como é que isso funciona com você. Aí você vai aprender e vai deixar, tá ligado? De tá, não vou dizer erro, mas de tá, isso é pra mim é babaquice, pô. Vai, um abraço, até mais.